1 João capítulo 3, versículo 23, 24, quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós suplicamos mais uma vez a tua misericórdia, pedindo que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Toma a minha vida, Deus, e me usa, Pai, como arauto nesta noite, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E amém. Os irmãos possam tomar assento, por gentileza. Louvando o Senhor nesta noite, porque no dia de receber a conversa. Meus amados irmãos, eu quero de uma forma bem sucinta e objetiva, já visto que as horas foram embora, aleluias, tirar, irmãos, desse texto que nós lemos, uma mensagem que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. E eu quero, irmãos, abordar alguns pontos do capítulo 3 da primeira carta de João, falando, irmãos, sobre o perfil de um filho de Deus. Existe, irmãos, uma diferença entre o filho de Deus e uma criatura de Deus. A criatura, irmãos, é aquela pessoa que Deus criou. Então, todos que palmeiam a face da terra são criaturas de Deus. Agora, os filhos de Deus, eles, irmãos, estão investidos numa qualificação diferente. E existem alguns critérios revelados dentro deste capítulo que vão, irmãos, nos mostrar um pouco do que é um filho de Deus ou uma filha de Deus. Nós sabemos que o apóstolo João, ele, irmãos, escreve os seus ensinamentos já, irmãos, quase 100 anos depois, aleluia, do nascimento de Cristo. É, irmãos, o final do primeiro século. E a igreja, nos dias de João, está bombardeada, irmãos, por heresias. Uma seita chamada gnóstica cresce, irmãos, grande naquela região. Começa, irmãos, a contaminar a vida de alguns irmãos. E agora, irmãos, há uma confusão doutrinária e teológica dentro da igreja. João, irmãos, então começa a escrever para esclarecer isso. E quando nós lemos, irmãos, o Evangelho de João, nós vamos ver que ele começa, irmãos, escrevendo, dizendo ou ensinando que Jesus era o Verbo de Deus, que estava com Deus no princípio e que ele também era Deus. Por que João fala aquilo? Porque, irmãos, o gnosticismo, ele nega que uma pessoa humana poderia ser Deus, porque a matéria é má e o Espírito é bom. Então João, irmãos, começa quebrando esse paradigma, aleluia, e tentando esclarecer para a igreja da sua época que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. O mesmo assunto, irmão, segue sendo discorrido dentro das suas cartas, aleluia, tanto da primeira como da segunda e também, irmãos, da terceira epístola de João. Nesta primeira, irmãos, quando ele vai, irmãos, falar a partir do que hoje nós temos no capítulo de número 3, eu não tenho tempo para, irmãos, me aprofundar na questão histórica desta carta e eu quero pular diretamente para o conteúdo profético dela. Ele vai falar o seguinte, tem um subtítulo na Bíblia, os filhos de Deus. E me chama a atenção, meus amados irmãos, que quando ele começa a falar nesse sentido, no versículo 1, se você querer acompanhar a leitura aí, você pode acompanhar. No versículo 1, aleluia, do capítulo 3 de João, olha o que ele vai escrever, ele vai dizer assim, ó: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, veja bem, a primeira questão, a primeira virtude, irmãos, de uma pessoa que é filho de Deus, é o seguinte, é reconhecer o amor que Deus teve pela tua vida. Glória a Deus. O apóstolo João está dizendo assim, ó, vocês que são filhos de Deus, vocês têm que ver, enxergar com grande caridade. A palavra caridade quer dizer amor materializado. Nós poderíamos traduzir isso aqui da seguinte forma: vocês que são filhos de Deus, vocês têm que enxergar o tamanho do amor de Deus por vocês, o gesto que o Senhor fez. E qual foi o gesto que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor entregou o seu único filho a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esta visão não
não pode ser apagada de nós. Há muitos crentes que eles esqueceram o que Deus fez por eles, aleluia, e começam, irmãos, a banalizar o seu relacionamento com Deus. João está dizendo, olha, enxergue, aleluia, com grande caridade, com grande foi a manifestação de amor de Deus pela tua vida. Então veja bem, meus irmãos, eu não posso me esquecer disso, aleluia, que Jesus morreu por mim, que Deus ofereceu esse sacrifício, e eu não posso desprezar de qualquer maneira o que Deus fez. Os irmãos estão entendendo? Há pessoas que rompem a sua relação com Deus, rompem o seu relacionamento com Deus, irmãos, por causa de coisas banais desta vida. Veja bem, há pessoas que muitas das vezes saem da igreja porque o irmão simplesmente não cumprimentou ele, pastor, presbítero Renato, na hora do culto. Porque, irmãos, o fulano falou de mim. Pessoas, irmãos, que assemelham dessa maneira, eles não têm entendimento do que Deus fez por eles. Então, a Bíblia vem nos lembrar hoje que eu e você, nós temos que enxergar o que o Senhor fez por nós. Você não pode esquecer da obra que Cristo fez por você. Você não pode esquecer das dores, dos flagelos, do sofrimento, das lutas e das dificuldades. Você tem que entender que, como uma pessoa alcançada pela graça de Deus, você tem responsabilidades diante do Deus que te salvou, diante do Deus que te redimiu. O apóstolo João, irmãos, vai seguir falando. Aleluia, ele diz, olha, amados, agora que somos filhos de Deus, versículo 2, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então veja bem, meus amados irmãos, João está dizendo aqui, que nós temos que nos lembrarmos do que Deus fez, e nós temos que ter a vívida certeza que nós não somos desse mundo. Aleluia. E que vamos partir para um outro mundo preparado pelo Senhor. E quando lá nós chegarmos, seremos semelhantes a Cristo. Eu vejo, irmãos, que uma segunda coisa colocada aqui é que eu e você não devemos esquecer da promessa do arrebatamento, a promessa da eternidade com Cristo. Veja bem, crente, irmãos, ele tem que olhar para o passado para não esquecer de onde saiu, de onde Deus tirou. E crente tem que olhar para o futuro para também não esquecer para onde ele pode ir se for fiel. Se você for uma pessoa que fizer do teu passado um alicerce para você não cometer os mesmos erros e você focar no futuro, no céu que está te esperando, você vai ter, irmãos, uma vida bem sucedida aqui na terra. Mas vamos continuar a leitura. Eu falei que mais vou recitar versículos do que, irmãos, propriamente explaná-los. Escute-me bem, uma vez eu entendendo o amor de Deus e o que Deus fez por mim, olha o que vai dizer o versículo de número 4 do capítulo 3. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmãos, a palavra iniquidade, a sua raiz etimológica no grego, quer dizer desregramento ou quebra das regras. Eu tenho que entender algo nesta noite, que crente, irmãos, filhos de Deus, ele não quebra as regras impostas por Deus, ele não comete pecado, aleluia, ele tem a sua vida santa, ele tem a sua vida consagrada, porque João vai dizer assim, olha, bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Veja bem, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Para tirar os nossos pecados. A palavra vai dizer ainda, irmãos, na mesma carta, no capítulo 1 e no versículo 5, se nós andarmos na luz como ele, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Escute-me bem, o Senhor te resgatou, o Senhor removeu de sobre você todos os pecados, aleluia. Pastor, que maravilha esta palavra é, mas isso traz uma responsabilidade para nós, meus irmãos, isso traz um grande compromisso, porque, irmãos, se uma vez salvo, uma vez transformado, uma vez resgatado, uma vez, irmãos, limpo pelo sangue de Jesus, eu tornar a cometer o pecado, aleluia, eu estou, irmãos, vituperando o sacrifício de Jesus e certamente vou responder pelo que eu estou fazendo, aleluia. Há um grande dilema, aleluia, nas pessoas, porque muitas das vezes, irmãos, a gente faz tudo o que quer, tudo o que dá na cabeça e achamos que isso não vai gerar consequências na nossa vida, mas as consequências vêm. Aleluia, Cristo fez o seu sacrifício e eu tenho que honrar o sacrifício do Senhor todos os dias da minha vida, amém? Olha o que vai dizer o versículo de número 8, e a palavra pode ser forte, mas nós estamos num culto, irmãos, de Santa Ceia, só membros que estão aqui.
E isso, irmãos, é uma palavra verdadeira. Olha o que diz o versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Está vendo o que a palavra está dizendo aqui? Ó? Quem comete pecado é filho do diabo. Então eu não posso ter por filho de Deus uma pessoa que vive praticando pecado, uma pessoa que vive pecando, e não é o pastor que está falando, é a Bíblia que está falando, porque no versículo 9 vai dizer o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Que semente é essa? É a palavra de Deus, aleluia. Filho de Deus obedece a Bíblia, vive a Bíblia, pratica a Bíblia em toda a sua forma de viver, aleluia. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa é regrado pela palavra de Deus, e então ele não erra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas ainda vai dizer o Senhor: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como que eu vou conhecer um filho de Deus e um filho do diabo? Olha o que diz o versículo 10. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então escute-me bem. Aqui existem duas condições para mim ser um filho de Deus. Eu tenho que praticar a justiça. Eu tenho que ser justo em tudo na minha vida. E eu tenho que amar os meus irmãos. Há muito crente, irmãos, que eles são um armário de santidade, mas não tem amor no coração. Se eu não amar, a Bíblia vai dizer que eu sou como um metal que tine, seco. Eu tenho que ter amor. Aleluia. Olha o que vai dizer o versículo 15. Eu estou abreviando, irmãos. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Qualquer que aborrece o seu irmão, não está falando de matar, não está falando de ferir, não está falando de bater, está falando de aborrecer o seu irmão. É homicida. E nenhum homicida, meus irmãos, tem permanente nele a vida eterna. Então olha o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ser uma pessoa santa, consagrada, sem cometer pecado. Uma pessoa que é justa, que pratica a justiça. Uma pessoa que tenha amor no seu coração. Isso é ser filho de Deus, meus irmãos. Aleluia. Olha o que diz o versículo de número 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Escute-me bem, o amor não pode ser só da boca para fora. Porque é muito fácil falar que ama. Agora, irmãos, você tem que provar com as suas obras. Escute-me bem. Tem pessoas que acham que as obras não têm nada a ver, presbítero Renato, com a salvação. E pregam que a gente é salvo pela fé. Mas Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai dizer o seguinte: vocês dizem que tem fé e eu peço as obras. Então vocês mostram a fé e eu vou mostrar as obras. Porque a fé sem obra, ela é morta. Aleluia. Irmão, da boca para fora é fácil dizer que ama Deus. Da boca para fora é fácil dizer que ama o irmão, que ama a irmã. Agora a Bíblia está dizendo o seguinte: não amemos de palavra. Porque às vezes a gente fala que ama, mas a mesma boca que fala que ama, fala mal, calunia, persegue, defama, ou difama, melhor dizendo. Aleluia, nós temos que tomar cuidado com isso. Amém? Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Eu quero chamar a vossa atenção aqui, ó. A condição para mim ser uma pessoa abençoada está ou consiste em eu fazer a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos. Tem algumas pessoas que querem o melhor de Deus para si, mas não dão o melhor deles para Deus. Deus tem compromisso, meus irmãos, com quem tem compromisso com Ele. É isso que a palavra está dizendo. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, se não me engano, lá vai falar do Monte Gerizim e do Monte Ebal. E o Senhor vai deixar bem claro, quando Ele ordena as bênçãos do Monte Gerizim,
E as bênçãos estão condicionadas à obediência, porque ele diz, e há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e aplicares o teu coração, em obedeceres e observar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então estas bênçãos te alcançarão. Há pessoas que querem ser abençoados, mas não querem obedecer a Deus. Querem ser abençoados, irmãos, mas não querem viver a palavra. A Bíblia deixa bem claro aqui, ó. Qualquer coisa que eu pedir para Ele, eu vou receber. Por quê? Porque eu guardo os seus mandamentos. É tão bom, é tão lindo. Quando, irmão, nós temos credibilidade, nós podemos dobrar o joelho e orar e dizer, Deus, eu sou teu filho. Eu ando segundo a tua vontade. Eu ando segundo a tua palavra. E a tua palavra diz que se eu andar assim, eu serei abençoado. É tão lindo quando se tem essa credibilidade, irmãos. A bênção começa com a obediência. E a obediência de quê? De um dogma, de uma instituição, de uma orientação, de um líder, não. A obediência à palavra de Deus. Ninguém que não obedece à palavra de Deus vai ter bênçãos da parte do Senhor. Não vai. A Bíblia, irmãos, ela é fiel e verdadeira. Veja bem, o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, não existe salvação fora de Jesus. E que nos amemos uns aos outros. Então veja bem, não adianta eu ter fé, não adianta eu crer em Cristo e eu não amar os meus irmãos. Eu estou perdendo tempo dentro da igreja. A Bíblia chega a falar, irmãos, que se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não conheço? João deixa bem claro aqui, ó. O mandamento de Deus é que nós creiamos no nome de Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma enorme diferença de entrar no Evangelho e deixar o Evangelho entrar em você. O mandamento, aquele que guarda, a lei de Deus tem que estar dentro do coração. Eu não posso ser um crente e obedecer o que a Bíblia manda por imposição do pastor, por ordenança da igreja. Não, doutrina não é uma coisa que a gente, irmãos, vive a cabresto, forçado a fazer. Doutrina você tem que viver voluntariamente. Você tem que ter a palavra de Deus dentro de você. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está onde? Está no mandamento. Vive na palavra. E a palavra vive nele. Crente, irmãos, é crente em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer circunstância. Crente não pode ser camaleão, que muda de aspecto conforme a situação ou o local que ele está. Crente tem que ser crente em todos os aspectos e em todos os momentos. Amém? E nisso conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos é dado. Isso aqui é só uma pinceladinha, irmãos. O tempo foi embora. Para você entender um pouquinho o que é ser um filho de Deus. O que é ser uma filha de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Medite, irmãos, no capítulo 13 dessa carta em casa com calma. Analise, estude, ore em cima disso e peça para Deus, Senhor, me ensina a ser um filho teu. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmão, nós vamos estar orando. Eu já vou pedir para o conjunto se preparar para estar louvando a Deus com o hino da harpa. Aleluia. Depois que nós fizermos, irmãos, essa oração, nós vamos estar descendo ali, vamos estar, irmãos, lavando as mãos, eu e o presbítero Renato, e já vamos estar, irmãos, preparando os elementos da Santa Ceia para a consagração. Aleluia. E também vamos estar servindo a ceia dos irmãos. Mais 10 minutos e a gente acredita, irmãos, que termina. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nesse momento nós levantamos a nossa voz em oração. E, Senhor, eu te peço, ó Pai,